Boa noite, gente. Eu acho que poucas coisas da vida são mais engrandecedoras do que a gente ser espírita. Ser espírita no sentido real da palavra, no sentido não daquela pessoa que simplesmente vem para o centro e participa das conversas, das palestras, dos estudos, mas ser espírita no sentido daquela pessoa que realmente entende os ensinamentos do espiritismo e busca aplicá-los ao seu dia a dia. Porque eu acho que seria muito frustrante se a gente não tivesse as explicações e as orientações sábias e conscientes do espiritismo para muitas vezes em nossas vidas. Seria muito frustrante a gente perceber como a dor e o sofrimento nos atingem e atingem as pessoas que nós amamos, nos atingem e atingem as pessoas que são caras para nós e que muitas vezes nós não podemos fazer nada naquela situação. E isso dói no nosso coração. E vem o Espiritismo e nos esclarece o porquê de tudo isso. O porquê de às vezes até tanto sofrimento pelo mundo, tantas dores, tantas necessidades de aprendizado. E a gente aprende que aprender no Espiritismo, ele é uma coisa natural. Porque o Espírito, segundo Kardec, segundo a espiritualidade, ele é a parte inteligente da criação. É a parte pensante da criação. E se você for parar para observar, a única coisa que o Espírito faz na vida, em toda a sua vida eterna, é pensar. Porque para mover meu corpo aqui agora, como eu estou movendo, o meu espírito está, mesmo subconscientemente, pensando. A cada palavra que eu coloco aqui para vocês, o meu espírito está pensando. A cada problema que se apresenta na minha vida, o meu espírito está pensando. E esse pensamento, ele é exatamente a ferramenta que a vida, que o Criador nos deu, para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. E essa evolução, ela é imparável, se é que essa palavra existe. Ela não acaba, porque quanto mais a gente evolui, mais a gente percebe que pode melhorar ainda mais. E nesse processo, a gente começa a entender, pelo menos eu começo a entender, como eu estava comentando com o Leandro e com o Sávio ali dentro agora há pouco, eu tenho umas visões muito minhas e às vezes as pessoas não gostam de escutar aquilo que eu falo, porque às vezes dói. Mas eu acho interessante porque quando eu percebo que eu tenho umas visões minhas, é porque eu estou pensando. E para mim pensar é bom. Eu acho que para mim pensar me engrandece no processo de aprender a entender o que eu sou, o que eu passo, o que todos nós passamos. Então quando a gente começa a identificar esse processo, quando a gente começa a se entender como espírito, como a gente começa a se entender como parte inteligente, pensante da criação, a gente percebe que educação do espírito não é um tema simplesmente que depende do outro, mas que muitas vezes depende de mim. Porque a educação, ela é talvez a parte maior de um processo de pensamentos, não somente meus. Uma vez eu conversando com um amigo, eu digo, filho, onde é que você acha que começou a sua educação? Aí ele disse, com papai e mamãe. Eu disse, tem certeza? E a deles começou aonde? Aí ele disse, com meu avô e minha avó. Ótimo. E a do vovô e a vovó? Não, com meu bisavô e com minha bisavó. Então a sua educação não começou com o papai e mamãe, a sua educação começou lá atrás, quando talvez até o primeiro membro da tua família começou a ter orientações. E foi passando essas orientações de geração em geração, para filho, para pai, para filho, para pai, até que hoje está onde você está. Aí ele parou assim e disse, rapaz, não é que tem lógica? Eu digo, pois é. A gente vive nesse processo e a gente não para. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, a gente vai aprender que os Espíritos nos influenciam de uma forma muito grande, tanto que de ordinário são eles que nos dirigem. E aí o que é que a gente faz? A gente fica com a viseirazinha e diz assim, os Espíritos me influenciam, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que orar e vigiar para não ser influenciado pelos Espíritos desencarnados. Eu tenho que orar e vigiar para poder estar sempre equilibrado, para que os Espíritos desencarnados não me influenciem.
E a gente esquece o quanto que a gente é influenciado pelos encarnados, que também são espíritos. E esse processo de influência dos encarnados, a gente pode sim colocar isso como um processo educacional, como um processo educativo, como um processo de crescimento da minha consciência como ser pensante, como indivíduo. Por que crescimento da minha consciência? Porque a consciência já está dentro de mim. Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, a consciência é a lei de Deus que está escrita dentro de mim, na minha mente, no meu subconsciente, no meu espírito. E essa lei de Deus, embora ela venha o germen escrito dentro de mim, eu preciso de acontecimentos, de fatos, de situações que vão me fazer refletir e, refletindo, pensar para entender o porquê que aquilo acontece. Então, nós somos muito mais grandemente influenciados pelos espíritos encarnados que convivem conosco e até pelos que não convivem. Eu gosto muito desse exemplo, que é um exemplo muito do dia a dia, e a gente percebe como a gente é influenciado e a gente não para avaliar. Às vezes eu vou sair com Márcia, minha esposa, e aí Márcia olha para mim com aquela cara elegante que toda mulher faz e diz assim: você vai com essa roupa? Aí eu digo: eu ia, não vou mais, já troquei de roupa, já decidi. Tanto que hoje, o que é que eu faço hoje? Hoje a gente vai sair, aí eu digo: filha, eu vou tomar um banho, escolhe a minha roupa. Resolvi o problema. Não existe mais discussão quanto a essa questão lá em casa. Mas isso é influência. Isso é influência dela para mim. Por exemplo, hoje a gente foi jantar. A gente foi a São Joaquim dar uma palestra e viemos para cá, a gente foi jantar. E aí eu disse a ela: o que é que você quer? Hambúrguer? Cachorro-quente? Pizza? Descobri uma pizzaria que tem ali, escondidazinha por trás, acho que é por trás da igreja, uma pizzaria que tem pequenininha ali. E recomendo a vocês não irem, não gostei da pizza de lá, mas está na boa. E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Ela disse: você quer o quê? Ela disse: pizza. Vamos comer pizza. É influência. E a gente não percebe isso. Então, no processo educacional que nós passamos como pessoas, a influência está diretamente realizada dentro de nós. Educar, de conforme com o latim, né, que vem de educare e educere, educar significa conduzir para fora. Em um português bem arcaico, tirar para fora, se isso não fosse errado, né? Mas eu gosto muito do verbo lapidar para a educação. Por quê? Porque se a gente para observar, eu gosto muito de fazer uma analogia com um bloco de pedra, de onde o escultor vai tirando o que não presta e tira de dentro para fora uma escultura belíssima. Então, a educação, como uma forma geral, no meu conceito, e aí eu falo como João, tá? Não estou representando nada, espiritismo, nada aqui, estou falando como João. No meu conceito, a educação é lapidar. Lapidar aquelas pessoas que estão sob a nossa tutela para serem lapidadas. Quando a gente fala de educação do espírito, o que é o espírito? A sociedade brasileira ela é fantástica, na verdade a sociedade mundial. Ela diz que a base da sociedade é a família. E qual é a base da família? A base da família é o indivíduo. E o que é o indivíduo? Somos nós. E o que somos nós? Somos espíritos. Então a família, em cada encarnação que nós tivermos, vai ser a base da nossa educação. Ela vai ser a base daquilo que a gente recebe, porque não vai existir lapidação maior sobre nós do que aquela que o papai e a mamãe nos derem. Seja ela positiva ou negativa. Seja ela para o nosso crescimento ou para o nosso decrescimento. Seja ela para que nós aprendamos a ser cidadãos e cidadãs de bem, equilibrados, harmoniosos, ou para sermos cidadãos e cidadãs com problemas, com distúrbios, com desentendimentos e desequilíbrios. E isso acontece, gente, com todo mundo. Ninguém é sorteado para ter isso, só você. Não. Muitas vezes eu recebo no consultório pessoas que acham que só elas têm depressão. Pessoas que acham que só elas têm fobia. Pessoas que acham que só elas têm problemas de distúrbios mentais. Eu digo: filho, você não foi sorteado. Entra na fila. Tu é só mais um.
Tem muita gente, porque às vezes a pessoa faz, João, esse meu caso é assim, 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 você acha que consegue tratar? Aí, claro que entra a brincadeira, a safadeza do hipnotista, assim, vejo isso toda semana, cara, sai daqui toda semana um assim. Mas claro, porque aquilo ali não é somente ele, a gente sabe que todos nós temos problemas, agora em uns ele se apresenta de uma forma, em outros de outra. Por quê? Porque cada um de nós é um universo em si. Cada um de nós é um espírito, tem a sua vida, tem a sua carga reencarnatória, a sua carga espiritual, que está gravada dentro de nós num localzinho chamado subconsciente, onde nós buscamos, e ali tem todos os nossos valores, todas as nossas crenças, todos os nossos padrões estão ali. Desde que nós éramos espíritos em outras encarnações, eles estão guardadas essas informações ali. E aí o que é que acontece para gerar esses valores? De quem é a responsabilidade pela geração desses valores? Porque nós somos esclarecidos de que o espírito nasce simples e ignorante. E sendo simples e ignorante, ele não tem nada dentro dele. Ele simplesmente tem as sementinhas que, quando são regadas, elas crescem. E quem vai regar essas sementinhas? Aquelas pessoas que nós cruzarmos no nosso caminho evolutivo, no nosso caminho ascensional como espíritos. Quem são as pessoas que mais regam as nossas sementinhas? O papai e a mamãe. E antigamente, eu acho que até a minha época, talvez essas meninas mais novas não tenham tido a oportunidade de vivenciar isso, mas antigamente era muito comum a mamãe ficar em casa. Hoje não, hoje a mamãe está trabalhando, na maioria das vezes. Hoje a mamãe, na maioria das vezes, ela tem que ajudar a que a casa tenha um sustento. E aí o que é que acontece? O papai e a mamãe pegam aquela criança e colocam aquela criança numa creche, numa escola, com uma babá, com uma ama, com pessoas que aquela criança não tem vínculo afetivo emocional e querem que aquela criança seja educada por essas instituições. Tem uma inversão de valores aí. Educação não se dá em escola. Educação não se recebe em creche. Educação não se recebe com babá. Educação se recebe dos pais, do pai e da mãe. Por quê? Porque essas são as duas pessoas que Deus nos deu, de conforme com a questão 208 do Livro dos Espíritos, para nos influenciarem após a nossa encarnação. Questão 208 do Livro dos Espíritos diz assim, influenciam... Espera aí que eu vou achar aqui, tá? Vocês ficam com raiva não. Os espíritos dos pais exercem influência sobre o filho depois do nascimento, e a resposta da espiritualidade é uma influência muito grande. Ou seja, nós recebemos e fomos recebidos também por dois espíritos para formar uma família a qual iria nos influenciar. Espera-se que para o bem. Mas nem sempre isso acontece, porque principalmente hoje em dia, o papai e a mamãe, na grande maioria das vezes, estão por desatenção, por falta de tempo, por cansaço, por simplesmente não estar de conforme com a responsabilidade que assumiram, por não querer assumir a responsabilidade da criação daquela pessoinha que está ali, eles estão delegando essa responsabilidade para outras instituições. E aí o que é que acontece? Deixa a criança, o indivíduo, o espíritozinho que está ali esperando ser influenciado de forma positiva, deixa aquele espíritozinho para ser simplesmente mimado. E aí o que é que acontece? O meu filho não pode sair na rua porque ele vai ter periguinho. Ele não pode pisar descalço no cimento porque ele vai pegar germe. Ele não pode correr para não cair. Não pode atravessar a rua porque é perigoso. Não, ninguém pode brigar com meu filho porque meu filho é intocável. Se meu filho tirar uma nota baixa na escola, eu vou lá e reclamo com a professora porque meu filho não pode tirar nota baixa. E aí o que é que acontece? O papai e a mamãe que se desapegaram da situação de educar os seus filhos como família, eles estão simplesmente criando uma sociedade onde os filhos estão cada vez mais dependentes dos pais. E dependente não de uma forma positiva, se é que existe dependência positiva, mas dependente de uma forma negativa, onde nós vemos cada vez mais indivíduos, espíritos em nossa sociedade que não conseguem assumir as suas vidas. Existe uma coisa bem legal, o nome é bem legal, o nome chama Millennials. É uma nova definição aí de um grupo da sociedade
que nada mais é do que os marmanjos do meu tamanho que moram ainda com papai e mamãe. E por que mora com papai e mamãe? Porque se sente inseguro, porque está economizando. Tudo isso é justificativa da mente consciente para racionalizar aquela situação. É porque, na verdade, o papai e a mamãe protegeram, babaram, seguraram eles tanto numa cúpula que eles não sabem o que fazer quando saem de casa. Eles não conseguem ter uma individualidade. Eles não conseguem ter uma autonomia. E nesse processo de não conseguir ter isso, se tornam indivíduos altamente inseguros e, por consequência, incapazes. E o que é que acontece? Quando esse indivíduo inseguro e incapaz se une a uma indivídua insegura e incapaz, e os dois procriam, fazem sexo e têm filhos, vão nascer ali 3 ou 4 indivíduozinhos que vão receber as influências do papai e mamãe desequilibradinhos. E quando papai e mamãe desequilibradinhos tiver os filhinhos desequilibradinhos, a próxima geração vai ser desequilibradinha também. Então o que é que nós estamos vivenciando, gente? Nós estamos vivenciando uma geração onde a educação da família, por consequência, a educação do indivíduo, foi relegada a terceiros que não têm condições de educar as nossas crianças e, consequentemente, os espíritos que ali estão. Porque se a criança tem dentro de si a capacidade de ser moldada dos 0 aos 7 anos, nós não estamos aproveitando isso. Nós estamos deixando isso para pessoas que não têm vínculos afetivos com as nossas crianças e, consequentemente, não têm capacidade nem respeito delas para aceitar aquilo ali. Tem um cientista da psicologia americano chamado Bruce Lipton. Ele escreveu um livro fantástico, chama A Biologia da Crença. Esse livro é muito bom. E nesse livro ele diz uma coisa fantástica. Ele diz que a criança, ela aprende todos os conceitos sociais dos 0 aos 6 anos. E eu achei que legal, bate com o que o Espiritismo me disse. Eu achei fantástico isso. E aí o que é que acontece? Só que ele diz que ela aprende dos 0 aos 6 anos através de um processo de hipnose. Aí a orelha levantou, né? Aí eu fui olhar. Só que não é a hipnose que eu trabalho no meu consultório. Ele fala de uma hipnose silenciosa, de uma hipnose não verbal, de uma hipnose não intencional, uma hipnose de convivência. Por exemplo, quem é pai e quem é mãe aqui vai saber o que eu estou dizendo. Ninguém nunca ensinou o filho a sentar. Mas, a partir dos 15 dias, 1 mês, 2 meses, ele começa a querer se levantar e daqui a pouco, com 3, 4 meses, quando ele senta, a gente faz, eita, que lindo, ele sentou! E a gente acha aquilo fantástico. Ninguém nunca ensinou a criança a fazer isso. O que é que aconteceu? Por que é? Porque como indivíduo, ele precisa fazer parte de um grupo. E quando ele olha para o grupo dele senta. Aí o que é que ele faz? Para fazer parte de um grupo, porque isso é um dos instintos naturais do ser humano, ele deseja fazer parte de um grupo. Para fazer parte de um grupo, ele diz, eu tenho que sentar. E aí ele começa a se esforçar para sentar. E aí ele começa a perceber que os indivíduos do grupo dele andam. E aí ele começa a querer se levantar também para poder andar, porque ele tem que fazer parte daquele grupo. Porque ele quer agradar o grupo para ser aceito. Isso é instinto, isso é natural. Todo ser humano tem isso. Muitas vezes eu encontro pessoas que começaram a fumar porque queriam se enturmar. É agradar o grupo. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão na escola e fazem atos errados contra outras pessoas porque a turma mandou. Ele queria se enturmar. Ele queria agradar o grupo. E aí a gente vai vivenciando esse processo. E a criança ela vai aprendendo dessa forma. Por exemplo, ninguém ensinou a criança a pegar um garfo e levar para a boca. Mas ela começa a querer pegar o garfo e levar para a boca. Aí você diz assim, não, garfo não, fura, meu amor. Leva uma colherzinha. Aí você compra aquelas colherzinhas pequenininhas e ele começa a comer sem você precisar iniciar aquele processo. Porque o grupo dele come de garfo e faca. E ele quer fazer a mesma coisa. Você vê que isso é uma coisa tão natural do ser humano que quando você pega uma criança que se perde nas selvas e ela é criada por animais, ela guarda hábitos humanos ou animais? Animais, 100% animais. Por quê? Porque ela quer agradar o grupo. Isso faz parte do ser humano, tá?
Então, quando o Bruce Lipton diz isso, faz todo sentido a responsabilidade que a questão 208 do Livro dos Espíritos nos dá sobre aqueles indivíduos, os espíritos que estão sob a nossa responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade na educação dessas crianças, que são o futuro. Aí eu me lembro que há 20 anos atrás, mais ou menos, começou a vir uma onda da psicologia que dizia assim: você não pode reclamar com seu filho, você não pode limitar o seu filho, você não pode tolher as iniciativas do seu filho. E aí o que é que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem tem mais de 30, 40 aqui vai saber o que eu estou dizendo. Vocês ficaram de castigo em casa? Papai e mamãe botou vocês de castigo? Papai e mamãe deu lapadinha na bundinha de vocês? Papai e mamãe brigavam com vocês quando vocês eram pequenos? Alguém aqui virou marginal, ficou traumatizado? Alguém aqui está no caminho errado da situação? Vocês conseguem resolver a vida de vocês? Conseguem trabalhar, ter empregos, resolver os problemas da vida de vocês? Vocês conseguem isso? Só que a geração que não levou limites não consegue fazer isso. Já perceberam? A geração que não levou limites, ela não consegue se individualizar. Ela não consegue crescer como indivíduo, como espírito na sociedade, porque ela não foi preparada para a sociedade. Porque quando eu digo a meu filho: não, filho, você pode tudo, lá fora ele não pode. Aí o que é que acontece? Dentro dele começa a haver um processo, um turbilhão. Cara, em casa eu tinha tudo, lá eu não tenho nada. Eita, ali eu só tenho problema, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar com 45 anos morando com papai e mamãe, porque papai e mamãe me protegem. E a gente cria uma sociedade de pessoas incapazes. Faz sentido isso para vocês, gente? A gente cria uma sociedade de pessoas que não têm autonomia. E quem está do meu lado nessa colocação é esse cidadão aqui, ó. Eu acho esse livro muito legal. Quem puder ler, leia. Chama Renovando Atitudes. É do espírito Hamed. E eu gosto muito de Hamed. Por quê? Porque o Hamed, ele tem textos e esclarecimentos no nível de um André Luiz, um Emmanuel, e a gente não precisa estar com um dicionário lendo ele. A gente pode ler ele sem dicionário. Então tá na boa, tá valendo. O Hamed é fantástico. E o Hamed coloca exatamente isso numa das mensagens aqui, que chama Desapego Familiar. Só que esse desapego familiar que o Hamed coloca aqui, não é que a gente vá simplesmente se desapegar das pessoas que a gente ama. Não, até porque a gente aprendeu com Jesus que o conceito de família não é simplesmente sangue. O conceito de família é sintonia. Existem pessoas que não têm o nosso sangue, não têm o nosso nome, não moram na nossa casa, mas são mais famílias do que os nossos irmãos, por exemplo, ou do que o papai e a mamãe. Por quê? Porque tem sintonia conosco. Jesus está pregando, aí chega alguém lá e diz assim: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. Aí ele olha assim e faz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos esses que fazem a vontade do meu pai. Ele não estava. Isso gerou um piripaque na mente do pessoal, porque o pessoal não entende o conceito disso aí. Mas ele não estava desfazendo de Maria, não. Ele não estava dizendo que aquele pessoal não prestava, não. Ele estava dizendo que a família dele era a família com que ele tinha sintonia. A família que Deus criou, porque a nossa família, vou usar uma palavra que está muito na moda, a nossa egrégora, ela é muito maior do que simplesmente 4 ou 5 pessoas morando numa casa. A nossa sintonia é muito maior do que isso. E a nossa responsabilidade vai além disso também. Quando a gente começa a entender esse processo, a gente começa a entender por que é que botar uma criança numa creche e esperar que a tia eduque ele, não vai funcionar nunca, porque a tia não tem os laços de sintonia que aqueles outros dois, o papai e a mamãe, têm com a criança. Então a criança ela pode até escutar a tia, mas aquilo não vai tocar no fundo dele, porque ele está esperando que o grupo dele mostre a ele o que fazer. E quando o grupo dele não mostra, ele se perde. E aí ele começa a fazer o que quer. E aí começa outro processo. Por quê? Porque quando ele começa a fazer o que quer, quando ele começa a desenvolver as atividades que ele quer, principalmente se for menininho pequeno, a gente acha graça. É lindo, né? Quem tem ou teve menino pequeno aqui sabe que menino pequeno chamando palavrão é a coisa mais linda. Dá vontade de passar 2 horas rindo. Menino pequeno fazendo malcriação, todo mundo ri, todo mundo acha engraçado. Não sabe a besteira que estão fazendo. Por quê? Porque mais na frente, aquele menino vai ter 14, 15, 16 anos. E aí o que é que vai acontecer?
com o mundo que nós existimos, com o mundo que nós vivenciamos, papai e mamãe não vão dar atenção a essa criança. E o que essa criança quer é atenção. Ela não quer estudar numa escola que seja R$1.000 a prestação. Ela não quer ter as roupas da moda. Ela não quer ter um carro zero na garagem. O que a criança quer é atenção. E aí o que é que acontece? A gente pega o papai e a mamãe enche aquela criança de presente, de tudo. Ah, porque eu quero que meu filho tenha tudo que eu nunca tive. Olha a insegurança deles aí. Olha o processo de desequilíbrio aí. Porque o filho não precisa ter o que você nunca teve. O filho precisa ter o que você precisa dar para ele. O que ele necessita. O que ele necessita é carinho, atenção e amor. Eu me lembro... Tem um fato muito legal. Isso faz uns 17 anos, mais ou menos. Meu menino está com 19 anos. Há uns 17 anos atrás, o meu ex-cunhado, ele chegou para mim um dia e, sim, meu menino com 2 anos, eu botava ele de castigo. Eu já botava ele de castigo com 1, 2 anos. Eu já reclamava com ele, já mostrava onde ele estava errando. E quando eu botava ele em castigo, eu dizia, meu filho, você vai ficar aí 5 minutos por conta disso e disso e disso. Você fez errado. Você entendeu? Aí ele pequenininho olhava para mim e fazia, entendi, ótimo. E ele ficava lá. Aí um dia eu estava na casa do meu ex-cunhado, ele chegou lá, e eu fazendo isso com o João Vitor. Aí ele parou e fez, João, deixa de ser doido, você é um menino, você não vai entender não. Não entende nada que você está dizendo. Aí eu, grosso do jeito que eu sou, deu vontade de dizer assim, te mete com a tua vida? Mas eu estava educado nesse dia. Aí eu disse assim, não filho, ele é um espírito, ele aprende sempre. Na boa. Passou-se o tempo. E esse processo ficou muito icônico para mim, porque uns 10 anos depois, quando meu menino já tinha uns 12 anos, e aí esse meu ex-cunhado, ele tinha um jovem de 13 anos, que era um ano mais velho que o João Vitor, e uma menina de 11 anos. Eles eram primos, a diferença de 1 ano entre eles. Aí um dia ele chega para mim e diz assim, João, o que é que eu faço com os meninos? Eles não me obedecem. Aí deu vontade de eu dizer assim, tu devia ter feito 10 anos atrás. Mas, eu estava educadinho também nesse dia, eu disse, filho, conversa com eles, explica a situação, escuta eles também, porque às vezes você está querendo impor uma coisa e você não entende o que é que está acontecendo do lado de lá. Conversei. E eu sei que, resumindo a história, a última vez que eu soube deles, eles continuavam desequilibrados, porque papai desequilibradinho tinha, entre aspas, ferrado a vida dos filhinhos desequilibradinhos. Na boa, tranquilo. E meu menino se encontra comigo hoje, está na Marinha, vai viajar dia 15 de dezembro, vai sair no mundo aí no navio, ganhar o mundo por aí afora. E onde me encontra, me abraça, me cheira, vai passar o final de semana, quando está por aqui, vai passar o final de semana lá em casa, vai dormir comigo, quer sair, sai eu, ele, Márcia e a namorada dele. Então, quer dizer, em alguma coisa eu acertei nesse caminho todo, entendeu? Eu sou mais que um pai, eu sou amigo dele. Mas não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu aprendi a entendê-lo. E eu mostrei a ele que na hora que ele precisava de uma corrigenda, eu corrigia. E na hora que ele precisava de amparo, de ajuda, de proteção, eu protegia. Ele é tão meu amigo, que às vezes ele faz as besteiras, ele faz a safadeza e conta comigo, liga para mim, fala não sei o que tal, diz, mas não deixa a mãe saber não, vice? Porque se a mãe souber, ele está deserdado até a 4ª geração. Né? Mas por que isso? Porque a gente criou um vínculo de amizade e de respeito. Então, nesse processo, é assim que a gente precisa. É isso que a criança precisa. Aí, o que é que acontece? Eu chegava em casa, eu me lembro, eu trabalhava em Caruaru na época, eu morava em Palmares, eu pegava o ônibus de 4h40 da manhã, chegava de 7h30 da noite, chegava muito cansado. E aí, quando eu chegava, ele com gás todo, eu nunca vi uma coisa para ter tanto gás feito menino. A pilha dele parece que nunca acaba, né? Aí eu chegava de noite em casa e ele saía, pai, bora brincar, papapá, pulando, gritando. Peraí, velho, tu quer brincar? Quero. Vamos fazer o seguinte, bora. Pega teus carrinhos, pega teus bonecos, vamos pra cama. Ele, bora, pronto. Aí chegava na cama, era aquela luta para ver quem dormia primeiro, se era eu ou se era ele. Ele sempre ganhava, eu sempre dormia primeiro, né? Mas está na boa, está valendo. Eu estava dando a ele aquela atenção que naquele momento ele precisava, mesmo que eu estivesse cansado, mas estava lá. O que é que a gente vê muitas vezes hoje diante desse processo? O papai e a mamãe não criam esse vínculo afetivo com as crianças. O papai e a mamãe, quer ver um negócio fantástico, as pessoas não entendem o que acontece, mas é aí onde a gente vê como o espiritismo, junto com a ciência, junto com o próprio processo psicológico, o próprio processo do conhecimento do subconsciente, da mente, ele nos ajuda. Hoje em dia, a gente vê a criança mexendo no celular, aí diz assim, rapaz, eles já nascem sabendo mexer no celular.
E a gente acha isso fantástico. Aí a gente que é espírita diz assim, não, é porque no mundo espiritual eles têm toda essa tecnologia e quando vem para cá eles se lembram. Eu até aceito essa situação. Eu concordo com isso. Entretanto, quem for pai e mãe de menino novinho aqui, me diga uma coisa, ou vó, me diga uma coisa. Quando vocês estão em casa e o menino está lá, e você está na televisão ou na cama sentado, você está mexendo em quê? Celular. Aí o menino cresce, tá lá o menininho, aí ele vê que o grupo dele está mexendo naquele negócio estranho. E quando ele tem uma oportunidade, ele pega aquele negócio estranho e começa a passar a mão, igual ao grupo passa. E aí a gente faz, ele já nasceu sabendo mexer em celular. Não, ele aprendeu. Ele aprendeu porque vocês ensinaram a ele. Isso é uma questão da fisiologia da mente, funciona dessa forma. Mas claro que no mundo espiritual existe essa tecnologia e a gente sabe que eles vêm e somente se lembram daquilo ali. Fantástico. Mas vamos avaliar a coisa. A ciência comprova o que a espiritualidade está dizendo sempre. Eu não vi um canto ainda que isso não desse certo. Mas está na boa, está valendo. Então, o que é que acontece? Quando o papaizinho com a mamãezinha, eles começam a dar esses valores para os filhos, se forem valores positivos, aquele espírito, aquele indivíduo, ele vai crescer ali e vai se tornar um adulto produtivo, maduro, capaz. Mas se forem valores improdutivos, se forem valores negativos, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir um episódio meu com vocês. E eu digo a vocês que eu não tenho a mínima vergonha de contar isso, porque hoje eu estou completamente bem. Eu tratei exatamente isso dentro do meu processo. Mas é muito interessante. Quando eu era novo, 10 anos, eu não acreditava em Deus. Vejam a afirmação que eu estou fazendo. Eu não acreditava em Deus. Por que, João, você não acreditava em Deus? Porque papai desequilibradinho, quando se juntava com mamãe desequilibradinha, para os dois entrarem no cacete na frente de duas crianças, quebrando as coisas dentro de casa, se empurrando, se agredindo. E eu, desequilibradinho de 10 anos, tinha que proteger um desequilibradinho de 4 anos. E eu olhava assim e eu rezava todo dia, porque todo dia isso acontecia na minha vida. E eu rezava para que Deus parasse com aquilo. E eu parava e dizia assim, porra, bicho, não deve existir Deus. Porque se existe Deus, ele é muito ruim. Como eu não acredito que Deus possa ser ruim, que não faz isso parar, então não existe Deus. E eu cheguei a esse processo. E o interessante não é nada, cresci, me casei, saí de casa, fugi de casa para casar aos 19 anos, na verdade, porque meu casamento foi uma fuga. Fugi de casa aos 19 anos para fugir daquilo. Chegou um momento em que eu estava tão saturado de todo aquele processo, de todo aquele sofrimento, que quando começava, eu já tinha meus 16 para 17 anos na época, eu pegava minha carteira, dizia, estou saindo, nem olhava. Nessa época, meu irmão estava com 12 anos, eu já tinha deixado para lá também, porque eu já não aguentava mais vivenciar aquele processo. Pegava um ônibus, que quem morou em Recife, ou quem conhece Recife aqui, chamava CDU Várzea. Esse ônibus ele sai da cidade universitária, vai até Rio Doce CDU. Ele sai da cidade universitária, vai até Rio Doce e volta para a cidade universitária. Sabe quanto tempo dura esse trajeto do ônibus? Quase 3 horas. Eu pegava o ônibus no terminal, que minha casa era perto do terminal, eu ia até Rio Doce, chorando dentro do ônibus, voltava de Rio Doce para cá já sem chorar, chegava no terminal e descia 3 horas depois, estava lá o desmantelo dentro de casa, mas eu não tinha vivenciado aquele processo. Eu vivi isso muitas vezes. Quando eu tinha 28 anos de idade, eu morava numa casa que tinha uma casa em cima. E um dia de noite, o pessoal que morava em cima daquela casa começou a fazer exatamente a mesma coisa que meus pais faziam. Os mesmos barulhos, a mesma situação, as mesmas palavras, a mesma coisa. Sabe o que aconteceu comigo? Eu, um cavalo de 28 anos de idade, eu me encolhi na cama e comecei a tremer e chorar de medo. Dá para acreditar nisso? Vejam o que é que papai desequilibradinho com mamãe desequilibradinha deixa para os filhinhos desequilibradinhos. Graças a Deus eu descobri a hipnoterapia e nela eu fui tratado. E hoje eu falo disso para vocês abertamente, sem nenhum problema. Mas eu escondi muito isso na minha vida. Entendeu? Por quê, gente? Porque os nossos filhos, eles recebem aquilo que a gente vivencia. Eles recebem não as palavras que nós damos, mas o Bruce Lipton, ele comprova o que a espiritualidade diz, que até os 6 anos, e até depois, claro, somente consolidando aquilo que a gente vivencia, eles recebem aquilo que a gente dá para eles como exemplo. Por isso que Jesus diz, sejam a luz do mundo, porque o exemplo é muito maior do que as palavras.
imensamente maior do que as palavras. E o exemplo fica gravado. Gente, para vocês terem uma ideia do que a nossa vida é, do que a nossa mente é, da capacidade. Quando eu digo mente, entendam espírito, que para mim mente e espírito é a mesma coisa. Tá? O que a nossa mente faz, o que a nossa mente tem capacidade é fantástica. Recentemente eu atendi uma senhora, recentemente assim, um mês e pouco atrás. Quase 60 anos ela tinha. E se ela chegasse aqui para assistir a palestra, por exemplo, ela não sentava aí onde essas 4 cadeiras estão vazias, nem lá atrás onde não tem ninguém. Ela sentava aqui do lado de Sávio, ou ali do lado das meninas, ou ali no meio onde tem gente. Porque ela tinha pavor de ficar só. Mas ela não se sentia mal estando só, não. Ela tinha pavor, ela tremia, ela tinha convulsões, ela realmente tinha pavor de ficar só. A gente bota essa senhora em regressão, e aí volta para os 2 ou 3 anos de idade, eu nem me lembro mais, onde ela está no berço, chichada, chorando e se sentindo abandonada porque a mamãe não está lá com ela. A mamãe não está ali para socorrer aquela criança. Onde é que a mamãe estava? Do lado de fora, estendendo roupa. Isso passou, 10, 15 minutos. A mamãe não fez isso de propósito. A mamãe não fez isso porque ela queria. Mas aquela carga emocional para aquela criança que não tinha a mentalidade que nós temos hoje, por exemplo, porque a criança ela não tem uma mente preparada para enfrentar problema. Nós temos. É por isso que a maioria dos nossos traumas, eles são criados na nossa época da infância, notadamente dos 0 aos 10 anos. Por quê? Porque a mente da criança ela é desprotegida, ela não está preparada para enfrentar as bombas da vida feito a gente está. E aí aquilo ali para ela foi o pior momento, a pior emoção da vida dela. E aí o que é que acontece? Quando a mamãe chega, eita, passou, abraça a mamãe, limpa, a mamãe dá beijo, não sei o quê, pai enxuga a lágrima. Só que dentro dela aquela emoção estava. Aí quando um namorado abandona ela, aquela emoção cresce. Quando ela perde um parente querido, que é um abandono, aquela emoção cresce mais ainda. Quando o marido se separa dela, aquela emoção estoura numa depressão. É assim que a coisa funciona. O subconsciente, a mente, as memórias perispirituais, elas vão criando esses padrões e vão atrelando a esses padrões fatos que sejam no mesmo processo e lá na frente se estoura. Aí o cara fala, ela entrou em depressão porque o marido se separou dela. Não, ela entrou em depressão porque ela estava chichada, chorando, com 2 anos de idade. Agora a coisa foi crescendo, mas... Veja, vou dar um exemplo bem legal para vocês vão entender muito como é que isso funciona. Todo mundo vê aqui o volume, aqui, o capacete que eu uso para andar de moto, né? Está vendo aqui o capacetezinho que eu uso para andar de moto. Por que é isso? Por que isso acontece? Eu vou explicar para vocês a explicação técnica. Não quer dizer que é a verdade para todo mundo, tá? Para mim eu sei que é. Existem várias hipóteses, mas para mim eu sei que é essa. Na minha infância eu me sentia inseguro. Eu me sentia em perigo toda vez que papai desequilibradinho e mamãe desequilibradinha entravam em briga, em digladiamento entre eles. E isso foi crescendo dentro de mim. Na natureza, quando os animais se sentem inseguros, desprotegidos, o que é que eles fazem? Ou eles se encolhem e se escondem, ou eles incham, não é verdade? Olha o resultado. Eu faço regime, eu faço exercício, eu mudo padrão alimentar, eu faço todo um processo e eu não consigo perder peso. Por quê? Porque dentro de mim existe uma programação, um padrão subconsciente que diz que para eu estar bem, eu preciso estar gordo. Para eu estar bem, para eu estar protegido, para eu estar seguro, eu preciso estar gordo. João, quer dizer que todo gordinho é por conta disso? Não, tem gordinho que é por safadeza, porque gosta de doce mesmo. Mas dentro de mim o padrão é esse. Existem outros padrões, claro, mas eu posso, né? Posso, né? Sacanagem. Uma moça eu atendi, bem cheinha ela. Cheinha de verdade. Dá umas 2 de mim, mais ou menos. E aí você vai e busca o padrão dessa senhora. O que é que acontece? Na infância, o papai abusa dela porque ela é bonita. O titio abusa dela porque ela é bonita. Abusa, que eu digo, abusa sexualmente. Abusa dela porque ela é bonita. Na escola, os meninos se envolvem com ela porque ela é bonita. Casa, descobre que o marido só casou com ela porque ela é bonita. Aí o que é que acontece? Dentro dela dispara um processo, diz, todo mundo só tem interesse em mim. Todo homem que se aproxima de mim porque abusa de mim, me machuca. O que é que o subconsciente faz? Para os homens não se aproximarem com você, neguinha, fique feia. E aí ela começa a ganhar peso. Começa a ganhar peso para que ninguém goste dela. Para que os homens não gostando dela não machuquem ela.
não abusem dela. E aí ela está segura. Dá para entender a loucura que é a mente da gente? Mas faz sentido, não faz? A mente subconsciente trabalha dessa forma. Então, quando a gente não entende, meu filho está dando um trabalho danado, ele tem 15 anos, está dando um trabalho danado, ninguém segura esse menino. É pornografia, é violência, é respondendo, é isso, é aquilo outro. Não sei porque não foi isso que eu ensinei a ele. Quando o Joãozinho tinha 2 anos de idade, que Joãozinho chamava um palavrão, todo mundo ria. Todo mundo achava engraçado. Quando o Joãozinho tinha 2 anos de idade, que Joãozinho fazia um gesto obsceno, tome para você, todo mundo ria, todo mundo achava engraçado. Aí o que é que Joãozinho fazia? Eita, eles gostam. Papai e mamãe ria quando o Joãozinho fazia isso. Aí o que é que acontece? Joãozinho cria o padrão subconsciente de que fazendo isso, papai e mamãe gostam dele. Porque estão rindo dele, ia lá, abraçava, brincava. Faz isso não, meu filhinho. E aí você ia agradando a criança e a criança cria esse padrão dentro dela. Aí a criança cresce, fica com 15, 16 anos e não tem mais a atenção do papai e da mamãe, ou tem alguma coisa que ele está meio revoltado com o papai e a mamãe, ou ele está revoltado da vida, e aí o subconsciente dele dispara. Começa a fazer malcriação, velho, que eles gostam, eles vêm para junto de tu. Aí ele começa, sem pensar, claro que isso não é consciente, isso é uma questão subconsciente, tá? Isso é totalmente inconsciente mesmo. E aí o que é que acontece? Joãozinho começa a ir mal na escola, Joãozinho começa a ser respondão, Joãozinho começa a falar palavrão, Joãozinho começa a ser agressivo em casa. E aí a mamãe e o papai fazem, meu filho, foi isso que eu lhe ensinei? Foi, quando ele tinha 2 anos de idade. Você ensinou exatamente isso, porque você ria quando ele fazia. E ele se sentia querido naquele processo. E o que ele quer é se sentir querido. Dá para entender, gente? Então nós somos responsáveis pela educação dos espíritos que recebemos dentro desse processo. Eu só dei aqui uns 3 ou 4 exemplos. Se vocês pararem para analisar o que a gente tem de experiência em cima disso aí, de vivência do pessoal em cima disso, a gente vai-se embora 2 horas, mais 2 dias de conversa aqui. Mas por que isso acontece? Porque o nosso subconsciente, e aí se você quiser dizer assim, a nossa memória perispiritual, a memória do espírito, ela grava esses acontecimentos e ela cria padrões. E criando esses padrões, vão refletir diretamente naquilo que nós estamos vivenciando, naquilo que nós colocamos para os nossos filhos, naquilo que nós apresentamos. Então, a educação do espírito é simplesmente a educação do indivíduo. Se nós, como espíritas, nós dizemos assim, mas o espírito traz aquela carga, eu detesto essa palavra, mas o povo adora, aquela carga kármica de sofrimento, de dor, ele tem que sofrer. Ou então, se o cara é meio revoltado da vida, feito eu era quando era moleque, ele é revoltado porque ele traz essa coisa ruim dentro dele, é carga do espírito, é lembrança de outra vida. Pode até ser, mas se ele está na tua mão, é para tu ajudar, cara. Se você recebe aquela pessoa como filho, como filha, é para você ajudar. E outra coisa, gente, não digo só nem filho e filha, mas a qualquer pessoa que conviva conosco, através do nosso exemplo, nós podemos ajudar. Nós podemos levar para frente aquilo que Jesus deseja da gente, sendo a luz do caminho daquela pessoa. Porque nós podemos fazer a diferença sempre. Nós podemos ajudar as pessoas sempre. Não necessariamente sendo, vamos dizer assim, nossos filhos, né? Sendo da nossa família, entre aspas. Esse livrinho aqui chama A Construção da Mente. Ele é de Walter Oliveira Alves. É um livro espírita. Mas ele fala de uma forma fantástica. Ele é baseado em 2 livros de André Luiz. O Mecanismo da Mediunidade e o Evolução em 2 Mundos. Ele pegou esses 2 livros e condensou a parte fisiológica e espiritual aqui dentro. E ele mostra nesse livro como a mente da gente, o entendimento, ele é formado. E nesse processo ele vai falar, inclusive, sobre caminhos neurais. O que é um caminho neural? É um conjunto de neurônios que vai se conectando aqui dentro da cabeça da gente. E aquele conjunto de neurônios ele traz uma determinada informação. Vamos dizer assim, João aprendeu que toda vez que o pai e a mãe estavam brigando, ele tinha que chorar. Está guardado aqui, nesse processo. E aí, cada vez que aquilo vai acontecendo, isso vai ficando mais marcado aqui dentro. Cada vez que aquilo vai acontecendo, isso vai ficando mais forte aqui dentro. Então, para que a gente
possa realmente trabalhar isso de uma forma, inclusive espiritual, eliminando aquela carga daquele espírito, aquela carga kármica, feito o pessoal fala, você tem que ensinar a esse espírito o caminho certo. Mas não é simplesmente ensinar, dizendo assim, Sávio, a partir de hoje você faz assim, tá? Aí Sávio diz, tá, e não faz. Porque Sávio não está vendo você fazer. Para que ele vai fazer? Então você diz a Sávio, Sávio, você faz assim, e faz com ele. Você diz a Sávio, Sávio, vamos fazer assim todos os dias, e faz com ele. A neurociência, ela diz que para a gente criar um hábito, tipo escovar os dentes antes de dormir, é um hábito. A gente tem que fazer isso pelo menos entre 21 e 28 dias seguidos, para que o organismo da gente crie os caminhos neuronais relevantes àquilo ali. E para a gente desfazer, é a mesma coisa, é repetição. É simples repetição. Então, para que você desfaça o que tem dentro da vida de uma pessoa, você vai repetir para ele N vezes ou inúmeras vezes que ele é amado, que ele é querido. Você vai traduzir aquilo em atitudes para ele, em um abraço verdadeiro, em um cheiro verdadeiro, em estar junto simplesmente quando aquela pessoa precisa, em chegar lá e botar a mãozinha assim na mãozinha dele e dizer assim, ó, estou aqui, tá? E naquele processo, aquela pessoa vai percebendo que não precisa de violência, de palavrão, de desequilíbrio para chamar a tua atenção. Ele já tem a tua atenção. E quando ele tem a tua atenção, lentamente ele vai mudando. Quem é mestre em fazer isso é o Divaldo Franco. Se você começa a observar as pessoas, os clientes dele lá na Casa do Caminho, ele é mestre em fazer isso. Ele é mestre em transformar aquilo que está desajustado através do amor. E quem diz isso para a gente não é ninguém não, é o apóstolo Pedro. Na segunda epístola dele, ele diz, o amor cobre a multidão dos nossos erros. Ele diz pecado, né? Eu detesto pecado, mas dos nossos erros. O amor cobre a multidão dos nossos erros. Quando a gente vai começando a fazer isso, a gente vai trabalhando e transformando não somente a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que estão conosco. Quem for pai, quem for mãe aqui, sabe o que eu estou dizendo. Tem tempo ainda de você ajudar seu filho. Quem for vovô, ou quem estiver querendo ser vovô, eu digo muito que o vovô ele é a 8ª praga do Egito na vida dos netos. Por quê? Vocês riram, né? Vocês gostaram, né? Por quê? Porque o que o papai e a mamãe faz, o vovô e a vovó desfaz. Então, se o pessoal diz assim, ser avô é ser pai 2 vezes. Então, a responsabilidade da questão 208 do Livro dos Espíritos vale 2 vezes. Ajuda aquele moleque ou aquela moleca a ser gente. E se perceber que o pai e a mãe estão num caminho desequilibrado, não interfere na decisão deles. Mas quando o moleque estiver com você, mostra o caminho certo. Orienta aquele moleque, faz a coisa boa. Porque você vai estar ali sendo exatamente aquilo que aquela criança precisa, aquele espírito reencarnado para receber a orientação precisa para crescer forte, equilibrado, maduro, autônomo, para que ele possa retomar as rédeas da vida dele, para que ele possa retomar o caminho da vida dele e voltar a crescer, porque na maioria das vezes, a gente é uns pedacinhos de cocô que não sabe nem o que faz na vida. Então, quando a gente consegue alguma coisa para direcionar, vamos trabalhar isso, porque é aí onde a gente precisa, é onde a gente cresce. E a gente cresce todo mundo junto, feito eu disse, família não é só sangue, não é só carne, não é 4 pessoas ou 5 morando numa casa. Família é sintonia. Então vamos trabalhar a nossa sintonia e as pessoas que sintonizam conosco. Elas recebem, aqui nesse livro, o Walter Alves, ele diz um negócio muito legal. Ele diz que a influência que nós exercemos sobre as pessoas, e bate também com o que o Bruce Lipton diz, ela não é simplesmente de palavras. Ele lembra que se a nossa mente é uma mente energética, se os nossos pensamentos são energia, a partir do momento que nós pensamos e as pessoas estão ao nosso redor, elas estão recebendo a nossa energia. E a nossa energia vai carregada das nossas intenções. Então, se nós passarmos uma vida somente parado, calado, junto com outra pessoa, assim mesmo a gente está influenciando aquela pessoa. Mesmo sem a gente saber, a gente está influenciando aquela pessoa. Então vamos usar a nossa capacidade de influência para educar esses espíritozinhos que são a base do nosso futuro para o bem. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Eu queria pedir a João
para fazer a prece final. A gente vai baixar a luz. A gente vai fazer durante a prece não somente o passe coletivo, mas você conduza também para as pessoas poderem fazer uma meditação direcionando para essas reflexões do que foram ditas hoje, por gentileza. Peguei você. Meus queridos, vamos nesse momento nos concentrar. Algumas pessoas se concentram melhor de olhos abertos, outras de olhos fechados. Escolha aquela maneira que fica melhor para você. E escolhendo a maneira que fica melhor para você, simplesmente dá uma respiração profunda e quando você soltar o ar, permita que o seu corpo vá relaxando. Simplesmente relaxando. Respira fundo mais uma vez e sente com o ar saindo todos os teus músculos ficando leves, moles. O pescoço, os ombros, os braços. Permita-se sentir como que uma energia do relaxamento sendo lançada por sobre a sua cabeça, pela nossa espiritualidade amiga, e que essa energia vá descendo por todo o seu corpo, relaxando todos os seus músculos até a ponta dos seus pés. A cada vez que você respira e expira, essa energia vai mais fundo dentro de você. E você visualiza essa energia passando por todo o teu corpo, todos os músculos, todos os nervos. Se tiver alguma tensão, permita que essa tensão vá descendo até ser exalada pelos teus pés, junto com essa energia. Se tiver alguma dor, permita que essa energia vá se acumulando naquele local e que lentamente vá sendo eliminada através da sola dos teus pés. E sinta a cada respiração o seu corpo relaxando mais e mais. Muito bom. Essa energia que continua descendo da espiritualidade para nós, ela vai mudando de tonalidade e adquirindo para cada um de nós a tonalidade da paz. E você pode sentir essa energia da paz, dessa vez direcionada à sua mente e ao seu coração. Permita-se imaginar, visualize, faça de conta. Lembra quando você era um menininho ou uma menininha e você fazia de conta? E usa essa capacidade fantástica da tua mente exatamente agora. Permite que essa energia da tonalidade da paz vá invadindo o teu coração e fluindo dele para todos os teus músculos, para todo o teu corpo. Visualiza inclusive essa energia te envolvendo externamente. E você pode inspirar bem fundo e absorver essa energia para os teus pulmões. E ela vai sendo levada para todo o teu corpo. E você simplesmente vai sentindo cada vez mais essa paz. À medida que essa energia vai circulando pelo teu corpo e essa paz vai aumentando em tua mente, permita que a espiritualidade também aplique energias nessa mente maravilhosa que você tem e que ela possa absorver todas as ideias que você precisa, que ela possa encontrar todas as saídas que você precisa, que ela possa ter ideias e insights para ajudar você a solucionar todo e qualquer problema que você tenha. Permita-se mais uma vez respirar fundo
E quando você soltar o ar, permita que saiam esses problemas momentaneamente, através dessa expiração. E a cada vez que você inspira e expira, você vai deixando esses problemas mais longe, mais distantes, afastados, para que na tua mente, nesse momento, tenha mais espaço para esse amor que desce do éter, do espaço, da espiritualidade maior para você. Visualiza nesse momento uma energia da cor da felicidade brotando em teu coração. E sente essa energia pulsar à medida que o teu coração pulsa. E cada vez que essa energia pulsa, você sente essa felicidade aumentando mais. Queira que aconteça. Permita que aconteça. E faça acontecer. Se visualiza num jardim bonito, talvez o mais bonito que você tenha visto na vida. Pode ser verdade, pode ser da tua imaginação, não importa. Caminha por entre esse jardim. E à medida que você caminha por esse jardim, a cada passo que você dá, essa energia da alegria, da felicidade vai aumentando ainda mais em teu coração, fazendo com que isso cresça cada vez mais e você vá se sentindo muito bem. Observa os detalhes desse jardim. Observa as cores desse jardim. Observa cada um desses detalhes. E à medida que você caminha e observa, você se permite ir mais e mais fundo dentro de você mesmo. Sinta essa felicidade. Permita que essa felicidade cresça. E simplesmente nesse momento, mentalmente, estende a tua mão para frente e permite que essa felicidade crie na tua mão uma semente da cor da felicidade. Com muito carinho, leva essa semente ao solo e planta essa semente no jardim da tua mente. Rega lentamente essa semente e percebe que, como ela é uma semente da tua felicidade, ela vai brotando à medida que essa energia vai crescendo dentro de você. Percebe que essa pequena planta que brota aí nesse momento precisa que você regue ela com momentos de paz, de alegria, de felicidade, de equilíbrio. E a cada vez que você fizer isso, essa planta vai crescer e se fortalecer dentro de você. E cada vez que essa planta crescer mais, você se sente ainda melhor. Muito bom. Grava essa cor da felicidade. E a partir de hoje, todas as vezes que você olhar para essa cor, e todas as vezes que você vestir essa cor, permita-se sentir essa felicidade. Guarda essa cor dentro de você, na tua mente, no teu coração. E todas as vezes que você olhar para essa cor, que você vestir essa cor, permita que essa sensação gostosa volte imediatamente a você. Eu vou fazer uma contagem lenta de 1 até 5. E a cada número, permita que essa felicidade aumente ainda mais. E somente no 5, abra os olhos, sentindo-se muito bem. 1, 2, permita essa felicidade crescer ainda mais. 3, 4, traz essa felicidade ao máximo e quando abrir os olhos no 5 vai estar se sentindo muito bem. 5, abra os olhos sabendo que você pode, que você é capaz, que você merece. Sempre merece. E que Deus nos abençoe a todos.